Fala moçada, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal. Bom, hoje nós vamos ver um vídeo, nós vamos fazer uma aplicação matemática em programação de achar a solução para uma raiz quadrada. Então nós vamos ter um número lá e nós vamos achar a raiz quadrada dele. Por que isso? Pelo seguinte: nos vídeos 29, 28, 29, nós estávamos mostrando como faz para, ou pelo menos como eu faço, para eu medir um valor de tensão, corrente, ou o que for, mas enfim, medir o valor de uma forma de onda variável e que fosse cíclica. O que quer dizer isso? Tem que ser por um período igual, tem que ter uma frequência. E lá nas tantas, nos vídeos, nós vamos ver que é o seguinte: uma certa hora lá você tem que calcular a raiz quadrada. Então, na hora de calcular a raiz quadrada, eu uso uma tabelona lá, e nessa tabelona eu acho a raiz quadrada do número. Funciona? Funciona. Né? É uma raiz quadrada que ela é aproximada, mas funciona. O que nós vamos fazer nesse vídeo aqui? Nós vamos usar um método que chama o método de Newton, tá ok? Esse método de Newton, ele é uma funçãozinha muito simplesinha e dá para aplicar, e você consegue inclusive ter uma ou duas casas decimais no resultado do número. Então ele aumenta um pouquinho a precisão, e ele tem a vantagem também de não usar aquela tabelona enorme lá, o que expande também o range de números que a gente pode trabalhar, tá ok? Então eu achei interessante mostrar isso aqui, porque é o seguinte: além de enriquecer o conhecimento da gente com relação à matemática, que é muito importante, ele também tem a parte prática, né? É um conhecimento matemático que a gente encontra muita utilidade prática, e esse aqui é um deles, tá ok? Então primeiro nós vamos entender como é que funciona o método, depois nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos aplicar nas aulas, nos vídeos 28 e 29. Acho que foi o 29 que eu coloquei lá o simulador de uma onda quadrada e uma onda senoidal, e a gente calculou o valor RMS dela, tá? Então, na hora de calcular o valor RMS, tem lá extrair raiz quadrada. Aí entra o método de Newton no lugar do método de tabela que eu fiz lá, tá bom? Mas primeiro vamos entender o que é o método de Newton, porque o canal aqui ele não quer só faz assim que funciona. Não é assim que eu gosto. Eu gosto de passar o conhecimento e não ficar aí passando coisa pronta aí pro cara achar que está aprendendo, tá bom? Então vamos lá. Vamos trabalhar que o tempo está passando, tá ok? Bom, moçada, vamos lá então. Eu não vou entrar nos pormenores aqui, porque quem está comigo até agora, pelo amor de Deus, né, já está por dentro do sistema. Quem caiu aqui de paraquedas, eu deixo nos meus na descrição do vídeo, eu deixo links das playlists minhas com relação a todos os vídeos que eu tenho de programação. Aí vocês vão lá. Quem está muito cru, vai lá na programação Atmega, começa do comecinho. Quem já está mais pertinho já pode pegar esse projeto aqui, destrinchar ele, que vocês vão bem. Bom, então é o seguinte: vamos primeiro explicar o método de Newton, senão a gente não consegue sair daqui. O método de Newton para a raiz quadrada, ó, gente, ele diz isso aqui, ó. Na verdade, o método de Newton, ele fala o seguinte, ó: quando você nós vamos nos ater a eu quero extrair a raiz quadrada. Então a raiz quadrada, a função nossa, como é que a gente monta? A gente pega o número que você acha que é a raiz quadrada e tira do número. Então, por exemplo, raiz de 100. Vamos supor que eu não soubesse que raiz de 100 fosse 10. Eu chuto lá 7. Tá ok? Aí o 7 seria o x1 aqui, ó.
tá ok? E o número seria o 100. Então, ele vai pegar a raiz que você chutou primeiro, menos o número, a raiz que você chutou ao quadrado, menos o número. Então, o que seria, por exemplo, 7 ao quadrado menos 100, tá bom? Dividido, esse 2x aqui é porque é o seguinte, porque ele fala assim, ó, é isso aqui dividido pela derivada da sua função. A minha função, ela é x ao quadrado, então a derivada é 2x. Se fosse raiz terceira, aqui seria, isso aqui é um x ao quadrado, né? Isso aqui seria um x terceira menos o número dividido por 3x e assim vai. Tá bom? Mas a gente vai se ater à raiz quadrada, a formulinha, a receitinha de bolo é essa aqui, ó. Tá bom? Essa aqui é a nossa receitinha de bolo, ó. Você chuta um número e aplica ele nessa formulinha aqui, ó. Tá ok? Bom, o primeiro número é chutado, que foi o 7 no meu caso. Quando eu fizer a continha com 7, ele vai me dar um resultado que vocês vão ver que aqui ele vai ser maior que 7, ele vai se aproximar do 10. Suponha que deu 8,5. Aí a gente pega o 8,5, coloca aqui e faz a conta de novo. Aí ele vai dar um outro número. Suponha que deu 9. Aí você põe o 9 aqui e vai fazendo. Chega uma hora que ele vai cravar 10. Aí você faz a conta de novo, dá 10. Opa, então é o 10. Então a raiz de 100 é 10. Nós vamos fazer isso aqui com um número grande para vocês verem como é que é. O número chutado nosso, ele vai ser, na verdade, ó, eu vou tirar esse 500 aqui, 5.000, e esse meu número aqui, não vou multiplicar ele por 100, depois vocês vão ver o que é, tá bom? Eu vou salvar aqui, e eu vou deixar compilado desse jeito aqui. Isso aqui, gente, eu voltei um pouquinho no meu modo raiz de fazer as coisas, porque o filme é muito pequenininho. Aí eu fiz aqui por linha de comando mesmo. Tem um vídeo meu falando disso na minha playlist, nessa playlist que é a Protótipo de Projeto, tá bom? Eu vou deixar o link para vocês da playlist, vocês vão achar como é que faz para compilar o seu código C para GCC, a VRGCC. Lá ensina como fazer, tá ok? Inclusive no projetinho aqui que eu vou deixar para vocês, tem um arquivinho, nós chamamos assim, ó, compile.sh. O SH ele é igual ao BAT do Windows, né? Esse que eu uso o Linux. Mas aí quem é sabichão aí vai saber converter aquilo lá para um BAT, né? Tá ok? Então vamos primeiro ensaiar esse carita aqui, ó. Vamos ensaiar essa formulinha aqui, que é pra gente poder não apanhar muito, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu esqueci de pegar aqui, ó, peguei minha calculadorinha, tá aqui, deixa eu ficar para esse lado aqui, ó, e deixa eu abrir aqui a formulinha que eu já deixei guardadinha aqui, que para não dar, para eu não ficar perdendo tempo, né? Infelizmente deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Ele já deve estar com os números guardados aí, então vai dar um resultado meio maluco aqui, mas eu vou deixar aqui só para ela. Beleza, ó. Ele nem fez, ó, x1, função variável desconhecida. Que bom. Então, olha, eu vou calcular a raiz 13.000. Tá legal? Então nós vamos calcular a raiz, ó, de 13.000. Vamos ver o que acontece. Então eu primeiro vou ter que chutar o número, ó, por isso que ele nem começou aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, lá nós vamos começar sempre com 500, depois eu explico por quê. Tá ok, ó? Então x1 é igual a 500. Nós estamos aonde, ó? Aqui, olha, nós estamos... Onde que nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Tá ok, ó? Eu tô nessa fase aqui de chutar o primeiro x1. Então eu chutei 500. Tá ok? Aí, ó, o meu número é 13.000. Então o meu x1 agora ele vale 500. Então esse aqui é essa formulinha aqui, ó. O que é o trunc?
eu estou truncando o número, ele só vai me dar o resultado inteiro, ó. Ele já deu ali, ó, 263, tá ok? 263. Aí eu vou pegar esse 263 e trocar no lugar do 500. Vou fazer o x1 ser igual a 263 e fazer a fórmula de novo. Então eu faço assim, ó, x1 igual a ns aqui, ó. O ns é answer. Então o x1 passa a ser 263 e aplica a formulinha de novo, ó, deu 156. Aí eu vou pegar agora aqui o x1, fazer igual a 156 e aplicar a formulinha de novo, ó, deu 119. Tá ok? Ele está convergindo para o valor correto, tá ok? Deu 119. Agora eu vou pegar o x1, fazer ele igual a ser 119 e vou aplicar a formulinha de novo, ó, deu 114. Aí eu faço o x1 ser igual a 114 e aplica a formulinha de novo, ó. Repetiu, ó. Então a raiz de 13.000 é aproximadamente 114. Vamos ver, ó. E é isso mesmo, 114,01. Beleza? Agora vamos colocar isso aqui lá na nossa rotina, ó. Tá ok? Só que eu não vou colocar 13.000 não. A rotina é o seguinte: aqui eu chamo a minha rotina. Cadê ela? Tá aqui, ó. Vídeo 31. Vamos pôr 13.000 aqui, vai. Vamos ver o que vai dar. Tá ok? Salvar. E eu vou compilar aqui, ó. Tá, vou compilar aqui, ó. Compilou legalzinho. Tá ok? Aí vamos colocar no nosso simulador, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá ok, vamos lá. Olha lá. As interações que ele está dando, eu vou explicar para vocês, ó. Ó, pessoal, entenda que aqui é 114, tá ok? 114. Tá legal? 114. Depois eu vou explicar agora para vocês porque está 11,4. Então vamos lá no nosso firmware. Ó, o que ele faz aqui? Então ele aplica a fórmula. Aí ele achou a primeira raiz, ele escreve no display. Depois ele vai escrever o número de interações que deu, ó. No caso aqui, ele deu 5 interações, ó. E eu coloquei no número máximo de interações de 20, porque ele começa com 1 aqui, ó. Então aqui seria 20. Aí, esse 20 aí, ele escreve, espera um segundo. Aí o que ele faz? Esse cara aqui é o seguinte, o x2, ele é o seguinte, na primeira iteração ele vai ser diferente mesmo, porque ele nasce com 0. Tá ok? Mas ele é como se fosse o cálculo da raiz anterior. A raiz que eu fiz, a conta que eu fiz anterior. Então ele nasce com 0 de propósito, que é para dar diferente aqui, ó. Porque ele tem que comparar depois, né? Então, como não vai ser igual, ele salva aqui a raiz no x1 para eu usar ele na minha fórmula. E salvo no x2, o x2 funciona como um backup do cálculo anterior. Aí ele vai lá, pega o novo valor que esse cara calculou, bota no x1, calcula de novo. Aí ele vai achar uma nova raiz. Bom, essa raiz é igual à anterior, que eu salvei aqui, ó. Ah, não é. Aí ele pega e faz tudo de novo, ó. Salva essa raiz no x2, salva essa raiz no x1, zera, faz a conta de novo. Fez a conta de novo, mostrou no display lá. Aí essa raiz aqui é igual à anterior. Se for, ele cai fora. Aí aqui que está o macete, ó, devolve a raiz menos 1. É o seguinte, esse método aqui, não é que esse método sempre dá 1. No processador aqui, por causa de sempre estar truncando, ele está sempre dando assim, um número a mais do que o que dá mesmo. Ó. Aqui, ó, na verdade ali ele calculou 115, ó. Tá ok?
Então, a gente tira 1, porque ele sempre dá 1 a mais. Aí a gente tira 1 que fica igualzinho, ó. Tá ok? Aí vamos dizer que sim, que isso aí seria um ajuste, uma correção. Tá ok? Na verdade ele calculou 115, mas para ajustar a gente colocou 114. Tá bom aí, ó, eu diria que sim, porque aqui é 1401. Supor que teve esse dado 1491. Ele é mais para 115, né? Ele é mais para 115. Porque se você pegar 114 ao quadrado, deve dar lá 12.900, dá perto de 13.000, né? Mas vamos supor que ele fosse que desse 114,7 ao quadrado. Olha lá, já é 13.156. Não dá uma diferença também exorbitante, né? Mas quem quer achar que aí tá bom? Aí tá bom, tá bom? Um requinte é você botar uma casa depois da vírgula. Então, o macete seria o seguinte, ó. Se você calcular a raiz de 100, aqui é contrário. Aqui, ó. Se calcular a raiz de 100, é 10, ó. Ô, jaca. Ó, raiz de 100 é 10. Tá ok? Mas se eu calcular a raiz de 100 vezes 100, colocar 2 zeros aqui, ó. Ó quanto que dá a raiz. Ela aumenta em 10 vezes. Então, se eu aumentar em 100 vezes o meu número, a minha raiz ela vai dar um valor 100 vezes maior. Aí, como eu sei que ela está 100 vezes maior, isso significa que o último dígito lá, ele é a minha vírgula. Tá bom? É o meu decimal. Então, por exemplo, a raiz de 13.000. Ó, raiz de 13.000. Ó, é 114,017. Mas se eu colocar 2 zeros aqui, ó, ele dá 1.140. Então você percebe que aí eu pego o zero, ó. Por exemplo, raiz de 15.000. 17.000, pode dar um número chato mesmo, ó. Dá 130,38. Tá ok? Mas se eu pegar a raiz desse cara aqui vezes 100, ó, colocar 2 zeros a mais, ele dá 1.303, vai dar até aqui, ó. Então eu consigo colocar no meu display lá 130,3. Tá bom? Isso que eu faço. Então vamos, aí aqui que tá, para eu fazer isso aí, por isso que lá apareceu uma vírgula, porque aqui na minha rotina eu considero que ele tá com, aqui a raiz saiu 10 vezes maior. Tá bom? Então, em vez da raiz ser de 13.000, a raiz ela vai ser 13.000 com 2 zeros aqui, ó. Vamos pegar o número aqui, o que eu peguei aqui, ó, deu 17.000, né? Então vamos pôr 17.000 aqui. Ó, vamos salvar. E nós vamos fazer o que? Então eu vou começar meu chute com 5.000, que é 10 vezes a mais. E vou pegar meu número e multiplicar por 100. Dá licença, tomar água, gente, que eu tô com a boca. Bom, aí o meu número, a minha raiz vai ser 10 vezes maior. Aí, na verdade, o que é? Eu vou colocar, eu vou dividir por 10 e o último número é o meu decimal, ó. Então deixa eu salvar aqui e vou compilou. Agora vamos pegar o nosso glorioso, salvar aqui, ó. De novo, olha lá. 17.000, vamos ver quantas interações ele fez, ó. Fez 6 interações, ó. 130,3, ó. Tá bom? Então, a raiz de 17.000 é 130,3. Olha que belezinha. Tá ok? Porque ele devolveu menos 1 aqui, ó. Na verdade, ele calculou 130,4. Não estaria errado, porque aqui é 130,38. Então, só para bater o 3 aqui, aqui na rotina a gente tira 1, ó. Tá ok?
Se eu escolhesse fazer com mais uma casa, aí tem que ver se as variáveis aqui comportam. Eu acho que sim. Aí você tem que colocar aqui, chutar 50.000 e multiplicar o seu número aqui por 10.000. Eu acho que dá, mas eu nem vou tentar porque é besteira também. Duas casas depois da vírgula. Então é isso aqui, gente. O método é esse. Funciona bonitinho. Tá aqui, ó. Então, próximo vídeo nós vamos, em vez de aplicar calcular raiz com tabela, nós vamos aplicar esse método aí. Vamos ver no que dá. Tá legal? Então vamos às nossas considerações finais aí, para a gente poder encerrar esse vídeo. Quem não entendeu, por gentileza, pergunta. Vou ter o maior prazer em responder. Tá ok? Então vamos lá pro final para a gente poder acabar esse vídeo aí. Tá ok? Vamos lá. Bom, turma, mas que tenha sido proveitoso o vídeo. Procura na internet, por gentileza, cálculo de raiz ou método de Newton-Raphson que chama, tá bom? Eu acho que é esse mesmo que fala, Raphson. E vocês vão ver lá, tem muito, tem muita aula, tem muito material explicando a teoria disso, né? Como é que se chegou nesse método, é muito legalzinho, tá bom? O Newton ele teve uma sacada muito jóia mesmo. Ele chuta lá, dá a derivada, depois ele vai indo, ele vai vendo que a derivada vai zerando. Quando a derivada dá zero lá é porque é o número, é a raiz do número. Mas você tem que estudar isso aí, não precisa, quem não tem matemática avançada, não precisa. Só de olhar assim vocês vão entender o método. Mas assim, quem estiver interessado, aplica essa formulinha aí que funciona. Tá ok? Bom, pessoal, mais nada a dizer, a não ser muito obrigado por ficarem comigo até agora. Por gentileza, perguntem se não entenderam, que a gente responde aí. Então no próximo vídeo nós vamos usar, em vez de usar aquela extrair raiz lá com aquela tabelona, nós vamos usar esse método aí do Newton. Vamos ver no que dá. Tá ok? Gente, obrigado aí, fique com Deus e aqui, até o próximo vídeo.